Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Nós iremos começar a falar hoje sobre a região Centro-Oeste. É uma região é, importantíssima para nós. Nós vamos ver por que ela é tão importante também. Uma questão econômica, uma questão de física, né, natural. E nós já encerramos na aula passada falando sobre a região norte, vários assuntos importantes. Infelizmente, nós não conseguimos trabalhar todos os aspectos da região norte, porque o assunto é muito grande e infelizmente nosso tempo é reduzido. Mas eu selecionei para vocês, tanto na região norte como nas próximas regiões, é, aquilo que eu considero mais importante para a gente aprender, episódios importantes, como por exemplo a pessoa do Chico Mendes, né, na região amazônica, na questão do extrativismo, por exemplo. É, a gente tentou filtrar para vocês aquilo que é mais importante, é, devido à nossa realidade, né? Então a gente vai pegar algumas características da região centro-oeste, a localização, um pouco da vegetação, do clima, enfim. E nós iremos começar a trabalhar alguns aspectos com vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Tá, a região centro-oeste ela fica localizada, né, nessa região que nós estamos vendo aí no mapa, tá? Ela abrange quatro estados, quatro unidades da nossa federação, que nós vamos ver adiante, e ela é muito importante para a gente em termos de bioma e também em questão administrativa, e hoje também tem se destacado com uma questão econômica também. Nós vamos ver por quê, tá bom? Aspectos físicos da sociedade, né? A região centro-oeste é composta de quatro unidades da federação, né? Goiás, que é até perto da gente aqui, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal, que é onde se localiza a nossa capital. Então, quando eu falei que ela é importante, nessa região que fica nossa é uma das importâncias, é nessa região que fica a capital do Brasil, né? A região administrativa, a capital administrativa do Brasil, né? Então, Brasília é lá o centro das decisões e fica localizado exatamente na região centro-oeste, tá? A paisagem do Brasil Central, né, como são conhecidas essas terras, é marcada pela tropicalidade e pela presença de vegetação, ó, típica de savana, chamada de cerrado. Então, o cerrado, por que é a segunda importância? O cerrado hoje tem se destacado bastante como uma questão, da questão agrícola, né? na, na produção de soja, principalmente milho, voltados para a exportação. Então, a primeira importância que nós temos grande importância dessa região é a questão de ter a capital do Brasil lá, né? O centro do poder brasileiro, e também a questão hoje econômica nos cerrados, que são muito importantes, tá bom? Além da presença do Pantanal, que nós vamos ver adiante, que é um bioma importantíssimo para o nosso país. Sobre o clima, tá? São informações bem gerais, né? Que nós vamos falar para vocês, tá? As principais características do clima tropical, né, observadas nessa região, né, são elevadas temperaturas, né, acima de 18 graus a média de temperatura, a sucessão de períodos com chuvas e de estiagem, né, mesmo toda essa região tem essa variação, tá? Entre períodos secos e períodos chuvosos. Só que dentro desse clima, nessa região, você tem variações dentro desse domínio, tá bom? Então, em alguns lugares é mais seco, essa alternância entre o período seco e o período chuvoso é maior do que em outras regiões, tá? Ó, nós temos aí o clima tropical semiárido, com volumes muito escassos. Então, dentro dessa região, nós também temos o clima tropical semiárido, tá? Nós temos o tropical litorâneo, né?
com inversão das estações secas e chuvosas, ou seja, o verão é chuvoso e a, o inverno é seco, tá bom? E nós temos o tropical de altitude, né? Regiões elevadas, com médias térmicas um pouco mais baixas, tá? E o clima tropical é do tipo semiúmido, com alternância de estações secas e úmidas. Percebam que dentro da mesma região você tem vários tipos de tropical, né? E isso a essa região uma diversidade nas suas paisagens, tá? Então, nós temos um clima tropical, mais semiárido, tropical litorâneo e tropical de altitude dentro da mesma região, tá bom? A estação chuvosa ocorre entre os meses de outubro e março, né, durante o verão, período em que as médias térmicas já estão bastante elevadas. Então percebam, quando é o período verão, né, é que chove nessa região, para que esse clima tropical que predomina na região centro-oeste, tá bom? Já a estiagem se prolonga ao longo do inverno. Olha só como é interessante. De abril a setembro, período de temperaturas mais amenas, entre 20 e 24 graus. Então perceba, mesmo com a temperatura mais amena, existe a estiagem, a falta de chuva. Então há uma inversão do período chuvoso com o período seco, tá? E aí nós vamos começar a falar um pouco sobre a vegetação. Nós iremos trabalhar detalhadamente, com mais calma depois, cada vegetação presente na região centro-oeste e também os climas depois, tá bom? Mas vamos começar, ó, a falar sobre a vegetação, que é marcada principalmente pelo cerrado, tá? Mas também nós temos em algumas regiões a floresta amazônica, né? Por exemplo, a região do Mato Grosso, e a presença, a vegetação do Pantanal e da Mata Tropical Atlântica, tá? O cerrado é uma das principais vegetações originais do Centro-Oeste, né? Ela apresenta diferentes tipos de formação, tá? Então nós vamos falar sobre esses tipos de vegetação, a começar pelo cerrado, tá? Então, o cerrado é uma vegetação típica, originária da região centro-oeste, tá? E ela apresenta diferentes tipos de formações, que nós vamos ver na imagem a seguir, tá? Tá. Quando você fala de cerrado, você tem vários tipos de cerrados. E aí, na linha da esquerda, você vê a altura em metros. E na parte de baixo, você vê os tipos de cerrado. Vamos começar da esquerda para a direita. Nós temos a formação de campo. Você vê que tem, né, são gramíneas. Né? Nós temos o campo sujo, que é um pouco as gramas um pouco mais elevadas, tá? E logo depois nós temos uma zona, o campo cerrado, que tem um pouco de gramas, aliás, e uma vegetação começando a crescer, né? Você percebe ali mais ou menos que elas têm 4 metros mais ou menos de altura, né? Esses matos. E aí você tem um cerrado que tem as gramas e também uma quantidade de plantas um pouco já acima de 5 metros um pouco. E logo depois você tem um cerradão, que é a formação florestal, com gramas também, mas com árvores de 10 acima de 10 metros, indo para 15 metros algumas, tá? Então, você dentro do mesmo cerrado, você tem vários tipos de cerrado. Aquele que é só gramínea, ou aquele que é um campo sujo, que é campo cerrado, o próprio cerrado e o cerradão, tá bom? O solo do cerrado é ácido, pobre em nutrientes e com alta concentração de alumínio, tá? Isso é um problema bastante para que as espécies se adaptem a esse clima, a esse solo, tá? Para a agricultura, no entanto, é possível você empregar técnicas
como o uso da cal, que torna esse solo viável para a agricultura. E é isso que é interessante, né? Um solo que era ácido, pouco aproveitado. Ultimamente usou-se técnicas mais modernas, como o uso da cal, tá? A aplicação para corrigir a acidez do solo. É, e isso fez com que houvesse de fato uma revolução agrícola nessa região, tá? O que tornou a região como a Centro-Oeste como celeiro agrícola. Hoje a região Centro-Oeste é uma das principais produtoras de vários produtos, né, que nós exportamos. Em Goiás, Mato Grosso, tem crescido bastante, cresceu bastante, aliás, e já são grandes exportadores, mas isso devido a técnicas que foram usadas para correção da acidez do solo, tá bom? A vegetação do Pantanal ocupa uma planície, né? Opa, perdão, tá aqui, tá certo. E agora Pantanal, tá? É, o Pantanal Mato Grossense, principalmente, ocupa uma planície do mesmo nome, corresponde a uma vasta área inundável, em porções do sudoeste do Mato Grosso e do oeste do Mato Grosso do Sul, além de terras da Bolívia, da Argentina, do Paraguai, país onde ele recebe a denominação de Planície do Chaco. Então, nós temos o nosso Pantanal, né, que está entre a região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas que também se estende para a Bolívia e para a Argentina, tá? E do Paraguai. E lá ele recebe outro nome, que é a planície do Chaco, tá? Nessa planície, nessa região que nós estamos, há uma frequente são áreas frequentemente sujeitas à inundação, tá? E devido à sua baixa inclinação, essas áreas ficam inundadas por um certo período, tá? E aí forma o nosso Pantanal. Então, parte do nosso Pantanal é uma área bastante inundada devido à presença dos rios, tá? O Rio Paraguai e seus afluentes, tá? E esse rio, com seus afluentes, acaba inundando algumas áreas e elas ficam inundadas exatamente pela baixa inclinação, ou seja, pela baixa, é, pela característica do seu relevo que tem uma baixa inclinação, tá? E aí nós temos uma imagem mostrando isso, tá? Que é uma região plana e que quando o rio sobe, né, ela fica inundada por um tempo essa região, porque a inclinação é muito pequena, então a água escorre de mais devagar, tá bom? Então até a próxima, fiquem com Deus, nós iremos continuar na próxima aula.